Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vamos conversar sobre um assunto do qual eu gosto bastante. Na verdade, gosto, não por bons motivos. Vamos falar sobre analfabetismo funcional. Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o Enem, para o vestibular e para outras provas, né? Porque esse é um assunto sobre o qual eu acho que é importante a gente pensar. Acho que é um assunto que pode acabar aparecendo em algumas propostas de redação. Então é bom todo mundo estar preparado para falar sobre isso, né? O caso é o seguinte, né? Na segunda-feira passada, dia 5 de maio de 2025, saiu uma matéria em vários veículos de comunicação sobre esse dado, né? O analfabetismo funcional no Brasil atinge 29% dos brasileiros. Esse percentual é igual ao de 2018, ou seja, não houve alteração de lá para cá. Esse índice é medido desde 2001, quando o percentual era de 39%. Eu tenho a impressão de que, na verdade, eles alteraram um pouco a metodologia para designar exatamente o que é o analfabetismo funcional, né? Lá em 2001, eu me lembro que eles usavam as seguintes categorias. Analfabetos eram as pessoas que não dominavam leitura e escrita, não sabiam ler e escrever nada. Os alfabetizados de nível 1, aliás, os analfabetos representavam 10% da população naquela época. Os alfabetizados de nível 1 representavam 30% e eram pessoas que sabiam ler e escrever o básico, né? Quer dizer, eram pessoas que, obviamente, não iam ao cinema para ver filme legendado por duas razões. Não iam conseguir ter tempo para ler a legenda, né? Porque não conseguem ler rapidamente. E mesmo que conseguissem ler, não iriam entender o que estavam lendo, né? São pessoas que também, eu me lembro de exemplos assim, né, que elas não decoram o nome do ônibus que elas precisam pegar, porque elas também têm medo de não conseguir ler a tempo, não vai dar tempo entre o momento que o ônibus está se aproximando da parada e o momento que ele sai, a pessoa não consegue ler o nome, então ela decora o número do ônibus que ela precisa pegar. São pessoas que, por exemplo, se anotam o nome de um endereço num papel, chegam na rua, olham a placa e na placa está escrito de forma muito diferente do que está escrito no papel, elas acham que estão no lugar errado. Então, isso eram os alfabetizados de nível 1 naquela época, né? Os alfabetizados de nível 2 eram pessoas que já tinham um domínio um pouquinho maior da língua, quer dizer, conseguiam ler e escrever textos curtos, extrair desses textos que elas liam as principais informações, tudo básico, né? Representavam 35% da população. E os 25% restantes eram os alfabetizados de nível 3, que representavam as pessoas que sabiam ler e escrever textos de diferentes tamanhos, né? Mas esses dois grupos aí dos alfabetizados de nível 1 e 2 é que naquela época eram chamados de analfabetos funcionais. Tenho a impressão de que mudou um pouquinho a metodologia, né? Porque hoje em dia eles consideram como analfabetos funcionais aqueles que são analfabetos totais, tá? Ou seja, que eles vão chamar agora de analfabetismo absoluto, né? Esse é o grupo, tá? Os analfabetos absolutos que não sabem ler e escrever e representam, portanto, 7% da população. E os analfabetos funcionais no nível rudimentar sabem ler e escrever palavras e números, né? Segundo o INAF é o indicador de alfabetismo funcional, né? Que é a pesquisa que foi divulgada na semana passada, né? Então, segundo o INAF, essas pessoas, né, os analfabetos funcionais de nível rudimentar, são capazes de localizar informações explícitas de forma literal em textos, conseguem entender materiais familiares como recibo de mercado, receita de bolo, e podem identificar o maior e o menor valor, mas não conseguem fazer tarefas do cotidiano que envolvam textos um pouco mais longos e complexos ou que exijam alguma operação matemática mais elaborada. No Brasil, então, são 22% da população, né? Aí depois, no campo dos alfabetizados, existe o alfabetismo elementar. Eles representam 36% dos brasileiros da pesquisa, né? Que aqui a frase está mal escrita, né? Tem algum ponto faltando. Enfim, que conseguem então ler frases mais longas e localizar informações explícitas em textos de extensão média, né? Podem observar certas condições e realizar pequenas inferências, além de resolver operações básicas com
números da ordem do milhar. Também conseguem comparar e relacionar informações numéricas ou textuais em gráficos ou tabelas simples que surgem no cotidiano doméstico ou social. Já o alfabetizado funcional no nível intermediário corresponde a 25% da população. As pessoas já são capazes de localizar informação explícita ou não em textos diversos, como uma notícia de jornal ou texto científico, realizando pequenas inferências, ou seja, pequenas conclusões, né? Elas conseguem resolver problemas matemáticos envolvendo porcentagem e proporção, interpretar e elaborar textos diversos, reconhecer evidências e argumentos. E no topo da escala está o alfabetizado proficiente, que representa 10% dos brasileiros, né? Aí já são pessoas que conseguem ler e compreender integralmente notícias, textos opinativos, tabelas e gráficos, identificar nuances como ironia ou a distinção entre fato e opinião. Elas elaboram textos de maior complexidade, com base em elementos de um contexto dado e opinam sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto, né? Agora, alguns dados são bem chocantes, né? A pandemia impactou muito essa situação, né? Para pegar aí o caso dos jovens de 15 a 29 anos, né? Em 2018 eram 14% e agora são 16% os analfabetos funcionais nessa faixa etária, né? Então é uma situação muito complicada e, obviamente, a pandemia piorou o quadro, né? Os testes foram realizados com 2.554 pessoas que tinham entre 15 e 64 anos, foram realizados entre dezembro de 2024 e fevereiro deste ano, né? A economista Ana Lima é a coordenadora do estudo, né? E ela afirma, ó, fenômenos desse tipo se movem muito lentamente, não esperávamos nenhuma revolução, mas nos impactou que o freio fosse mais forte do que imaginávamos, né? Claro, a gente vinha tendo um crescimento, né? Desde 2001, quando essa série histórica começou a ser analisada, né? Depois temos aqui aí nos comentários sobre esses percentuais relativos à raça e cor, né? Quer dizer, os números aí também foram negativos, né? E pioraram de 2018 para cá, né? Em 2024, apenas 31% dos que se autodeclaram pretos e pardos alcançaram os 2 níveis mais altos da escala de alfabetismo contra 41% entre os brancos. Mas em 2018 eram 33% e 43%, respectivamente, né? Então a situação realmente ela piorou. Agora, essa outra matéria também é do UOL, né? Tô pegando aqui do UOL, mas se vocês procurarem, vocês encontram em outros sites, em outras fontes, né? Aqui nesse link, né, nós temos algumas informações um pouquinho mais detalhadas. Aqui temos o infográfico, né, que nos aponta o analfabetismo funcional de 2001 até 2024, né? Então aqui, ó, entre 2001 e 2002 eram 39% os analfabetos funcionais. Atualmente são 29%. A gente poderia ficar otimista, né, imaginando que o número está diminuindo, só que entre 2009 e 2015 a gente alcançou o patamar de 27%. Quer dizer, então aumentou, né, de lá para cá o número de analfabetos funcionais, né? Em 2018 chegou a 30%. Né? Aqui também temos mais alguns dados, ó, interessantes, ó, com relação à escolaridade, ó. Alfabetismo por escolaridade, né? Então, entre as pessoas que não estudaram, né, são analfabetos funcionais 98% desse grupo, tá? Entre aqueles que concluíram os anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, estudaram até o 5º ano, né, 78% são analfabetos funcionais, né? Entre aqueles que chegaram a concluir o ensino fundamental 2, ou seja, estudaram até o 9º ano, né, 43% são analfabetos funcionais, 40% estão no nível elementar de alfabetismo e 17% estão no alfabetismo consolidado, né? Entre aqueles que concluíram o ensino médio, 17% são analfabetos funcionais, 45% estão no alfabetismo elementar e 38% no consolidado. E aí acho que esse dado é chocante, né? Para quem concluiu o ensino superior, 12% das pessoas que concluíram o ensino superior no Brasil são analfabetas funcionais. 12%, né? 27% estão no alfabetismo elementar e 61% no consolidado. Mas 12% das pessoas formadas, né, com diploma de nível superior no Brasil, 2% delas não são dominantes, não dominam plenamente a língua, não dominam plenamente leitura, escrita, cálculos matemáticos simples, enfim, uma situação terrível, né? São médicos, são advogados, são professores que não dominam plenamente a língua,
isso, a meu ver, é inadmissível, né? Um diploma deveria ter como pré-requisito a compreensão integral da língua, total da língua. Uma pessoa não poderia se formar no ensino superior sem dominar a sua língua, né? É uma vergonha. Temos aqui mais alguns dados relativos à idade, ó. Então, entre os jovens, né, aqueles que têm entre 15 e 29 anos, né, 16% são analfabetos funcionais, 39% estão no alfabetismo elementar e 45% no consolidado. Aí, de 30 a 39 anos, aumenta o número de analfabetos funcionais, vai para 22%, contra 40% no nível elementar e 38% no nível consolidado. Entre aqueles que têm 40 e 49 anos, 34% são analfabetos funcionais, 35% está no nível do alfabetismo elementar e 31% no consolidado. E entre aqueles que têm entre 50 e 64 anos, as pessoas mais velhas da população, 51% são analfabetos funcionais, 28% estão no alfabetismo elementar e 21% no consolidado, né? Então a situação piora bastante à medida que a idade avança, né? Então há uma tendência de que no futuro as próximas gerações, né, tenham uma diminuição, então, no número de analfabetos funcionais, né? Já que as pessoas mais jovens vão envelhecer, as pessoas mais velhas em algum momento vão acabar falecendo, né? Mas mesmo assim a situação é muito precária, né, gente? É uma situação muito problemática, muito impactante, né? Então, assim, é isso, né? Ah, e tem um outro dado, né? A Zero Hora também divulgou que aqui na região sul, 35% da população é analfabeta funcional, né? Quer dizer, a região sul atende por uma porcentagem maior do que a média nacional, né? Então, as pessoas aqui no Sul se orgulham muito, né, da educação, se orgulham muito do índice de desenvolvimento humano, né? Dizem que aqui no Sul, enfim, a população vive melhor, mas não é o que a gente está vendo nos índices educacionais, né? Na educação, a região sul também está ficando para trás, assim como em vários outros setores, né? Uma situação muito complicada, muito preocupante, mas enfim, é isso, né? O que tínhamos para hoje. Então, no próximo vídeo, vamos retomar nossa conversa sobre a redação do vestibular da URGS. Eu precisava fazer esse parênteses para discutir esse assunto, né, que eu acho um assunto válido, acho que é um assunto muito quente, é um assunto que pode acabar aparecendo em alguma prova por aí, então é muito importante estar preparado para escrever sobre isso, tá? Por favor, então, sigam o canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o Enem, para o vestibular e para outras provas. É isso aí, valeu, valeu, feito!